Olá, eu sou Cristina Castro, eu sou diretora do Viva Dança Festival Internacional, que esse ano comemora 15 anos de história. São 15 anos de trabalho contínuo em um exercício forte e grande de conexão, especialmente com o mundo, né? Não só conosco, né, da dança e de outras linguagens artísticas, mas também com nossos pares, que também estão trabalhando longe e perto da gente, para que essa ponte seja viva e esteja dinâmica, né? Não só em apresentações, mas também, especialmente, em conteúdos. E esse ano, especialmente, a gente produz muitos conteúdos. Um deles é esse aqui, que a gente está trabalhando, né, e que a gente vai encontrar hoje com pessoas que especialmente constroem e dinamizam espaços, e espaços que servem de formação. E falando nisso, né, essa mesa fala sobre formação, esse seminário fala sobre formação. Junto comigo e através da ideia dele, eu trouxe esse seminário, que foi Rui Moreira, um grande amigo, um grande profissional e um grande mobilizador também, né, de ideias, de pessoas, de projetos, e que junto comigo e com todo o festival traz esse festival África Brasil. Então, esse seminário vai falar de formação, e essa mesa a gente especialmente convida teatros e companhias e grupos que fazem isso. Formação artística, né? Falar de formação artística é falar de muitos lugares, espaços e pessoas que nos incentivam, nos motivam, né, a entrar no universo da arte. Eu conversando recentemente aqui, né, com as pessoas, e eu falei, poxa, quem foi o meu primeiro formador, né, artístico? E fazendo esse exercício do tempo e da memória, eu vejo que minha primeira motivadora foi a minha mãe, né? Foi ela que me apresentou o universo da arte, foi ela que me motivou a ver a arte. E foi aí minha primeira aula, ou seja, minha primeira conexão com a dança, com o teatro. E a partir dela, sempre, até hoje, eu trabalho nesse universo cultural. Então, muitos são os nossos formadores, não, de pessoas e de espaços. Hoje, a gente vai falar sobre espaços. Nesse seminário, especialmente, a gente está falando muitas formas de a gente trazer o conteúdo que nos forma para as artes. Um deles são os espaços. Então, eu passo a seguir a palavra para Edu, que vai fazer a mediação dessa mesa muito importante, que traz Ceará, Cabo Verde e Brasil, Salvador e Mindelo, para conversar com a gente. Olá, obrigado, Cris. É uma honra estar aqui, 15 anos de Viva Dança, né? Eu acho que nesse momento tão difícil que atravessamos, olhar para o Viva Dança é ter alguma esperança de futuro, então eu estou muito feliz por estar aqui. Eu vou agora ler um texto que apresenta o que é o seminário Brasil, África, Brasil, dentro da programação do Viva Dança. Em seguida, eu vou apresentar e vou chamar para a roda os nossos convidados que estão aqui hoje. Bom, o Seminário Brasil, África, Brasil faz parte da programação do Viva Dança Festival Internacional, que acontece este ano entre os dias 29 de abril e 8 de maio de 2022, em formato híbrido e gratuito. Dirigido por Cristina Castro, que também é curadora, o Viva Dança é um dos mais importantes festivais de dança do Brasil. Em 2022, completa 15 anos de programações intensas, com espetáculos nacionais e internacionais, workshops, residências artísticas e mesas redondas. O Viva Dança tem o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Este seminário entra na programação do Viva Dança para ampliar as relações entre Brasil e África, estimuladas pelo festival desde 2012, quando passou a receber diversos artistas africanos para espetáculos, encontros e workshops. Em 2021, o Viva Dança inaugurou a ação Conexão África, com o intuito de fomentar o diálogo com os artistas africanos e o público brasileiro. A principal atividade foi um encontro online que reuniu curadores de festivais africanos de Burkina Faso, Moçambique, Marrocos, Madagascar, Gabão e Senegal, com a participação de uma das mais importantes coreógrafas do mundo,
considerada a mãe da dança africana contemporânea, Germaine Aconi, do Senegal. Agora, em 2022, o Seminário Brasil-África-Brasil, idealizado por Rui Moreira, amplia esses diálogos no campo da formação, da universidade, pensando os modos através dos quais a dança africana está implicada na criação artística na Bahia e no Brasil. O seminário conta com cerca de 30 profissionais atuantes no mercado e na formação da dança no Brasil e no mundo. Os vídeos de todas as mesas do seminário serão transmitidos de forma gratuita no canal do Viva Dança no YouTube, onde permanecerão hospedados para consultas futuras de todos os artistas e pesquisadores que se interessem pelas relações África-Brasil a partir da dança. Bom, falado, apresentado esse espaço, né, que é o Seminário Brasil-África-Brasil, eu vou apresentar o tema dessa mesa de hoje. Esse encontro de hoje se chama Terreiros Urbanos, e a gente traz como título, como provocador, o tema Usinas de Formação. Aqui a gente vai chamar para a roda 3 artistas que representam 3 experiências de formação que se aproximam em muitos aspectos, né? São 3... Primeiro que esses 3 artistas representam lugares de formação que têm a palavra livre no título. Então, eu acho que essa já é uma pista muito bacana para a gente levar em consideração. E são 3 experiências de formação que, como o Cris falou, estão ligadas a espaços, estão ligadas a uma prática artística e estão ligadas a uma prática artística em coletivo, né? A formação artística a partir de grupos, a partir do encontro de pessoas, e então a gente vai falar sobre esses modos de formação que nem sempre estão num padrão acadêmico, num padrão institucional, e que são responsáveis pela formação da maior parte dos nossos artistas aqui no Brasil e em outros lugares também. Então, cada um vai se apresentar, a gente vai escapar um pouco desse protocolo de apresentação mais formal. Então, eu vou citar aqui apenas o nome e o espaço, e aí sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos para a roda. Janaína Alves Branco, que representa aqui a ALAIN, Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo, de Cabo Verde. Bem-vinda, Janaína. Gerson Moreno. Obrigado você. Gerson Moreno, da Companhia Balé Baião e da Escola Livre Balé Baião, de Itapipoca, do Ceará. Bem-vindo, Gerson. E Márcio Meirelles, que representa aqui a Universidade Livre, o programa de formação de atores e atrizes do Teatro Vila Velha, de Salvador, da Bahia. Obrigado, Edu. Vamos lá, a gente tem algumas questões aqui, assim, daqui a pouco eu já passo a bola para cada uma e mas a gente tem algumas questões norteadoras que eu vou colocar aqui, e aí na fala de cada um, aí a gente já vai se apresentando e já vai um pouco refletindo sobre o tema da mesa de hoje. A primeira questão que eu trago aqui para a gente é a seguinte: quais são as referências afro-ameríndias, africanas, que se fazem presentes no programa curricular da sua instituição? Como é que se estrutura esse programa curricular, se é que a gente pode chamar de programa curricular? Então, essa também já é uma outra questão. Qual seria o nome que vocês dariam a esse conteúdo, ao que é trabalhado nos espaços de formação que cada uma e um representa aqui? Uma outra questão seria: qual a relação da sua instituição com o continente africano na contemporaneidade? No caso de Janaína, da ALAIN, qual a sua relação com o Brasil nesse processo de formação, pensando aí as artes contemporâneas como cenário? E, por fim, existem projetos ou intenções de conexão via dança, via teatro, entre as instituições de vocês e instituições africanas ou instituições negras diaspóricas, entendendo aqui o Brasil dentro desse panorama? Bom, são essas as questões, e eu, por favor, Janaína, eu convido você a ser a primeira, você que está mais distante do ponto de vista geográfico da gente daqui do Brasil,
Fique à vontade e muito bem-vinda. Muito obrigado. Espero que estejam ouvindo bem. Se tiver algum ruído, eu peço que me informe, por favor. E peço desculpa pelo ruído também, não estou num ambiente fechado, mas espero que corra tudo bem. Primeiramente, é uma honra muito grande participar, eu sou muito fã desse projeto, desse festival, acompanho, acho que há muito tempo. Antes de sonhar em vir para Cabo Verde, eu já conhecia o festival, já acompanhava. Eu sou brasileira, sou de Teresina, do Piauí, e eu comecei nas artes muito pequena, com 9 anos de idade. Eu cresci dentro de um teatro, o que já me mostra que eu não ia ser uma pessoa muito boa da cabeça. Então, minha mãe é camareira de teatro, de profissão, que é uma profissão que já está quase extinta, e eu cresci dentro desse ambiente. O subsolo do palco do Teatro 4 de Setembro, que é o teatro municipal da minha cidade, era o meu parque de diversões, era a minha casinha. Então, eu cresci nesse meio e eu, de certa forma, não tinha como ir para outro lado, a não ser para as artes. Então, eu comecei muito nova, despertei para o teatro muito nova, também fiz dança há muito tempo, e depois eu conheci o grande amor da minha vida e acabei vindo para Cabo Verde. Estou aqui, já vai fazer 11 anos, a viver cá, nesse espaço, nesse lugar mágico. Cabo Verde é um arquipélago que está, de certa forma, muito bem localizado, estrategicamente localizado. Ele está na mesma distância para o Brasil, é a mesma distância para a Europa, é a mesma distância para o continente africano. Então, é um triângulo, está bem no centro assim, desse triângulo, o que é muito importante, foi muito importante na altura também das navegações e é muito importante agora também. E é um país pequeno, são 10 ilhas, o que dificulta também a própria movimentação dentro do país, por ser ilhas, tem ilhas muito isoladas, que não têm acesso, então são pessoas que estão isoladas, de certa forma. Graças a Deus as tecnologias vão facilitando e vão, de certa forma, criando novos horizontes para essas pessoas, mas estão isoladas e artisticamente também. Estou falando bem rapidamente assim, um resumo de tudo, porque é muita coisa. E dentro desse país tem muitos artistas que a gente... Como é que eu posso explicar? Cabo Verde não foi um país invadido, não havia ninguém. Foi mesmo um país, foi um território descoberto. Então, tudo o que tem aqui é de uma grande mistura. Então, as pessoas que estão cá vêm de uma mistura muito grande, de europeus, de africanos, de, enfim, outros lugares que foram se encontrando e foram criando essa identidade. E há, claro, que eu já li em vários lugares, uma esquizofrenia de identidade, por não se perceber muito bem o que é o povo cabo-verdiano, se é um europeu, se é um africano, se é um povo americano. Então, há essa crise um pouco de identidade na própria cultura. Então, tem muitas coisas que são um pouco difíceis de explicar, a não ser que viva cá. Por exemplo, a questão que é muito penosa para nós brasileiros, como o racismo, a exclusão, essas coisas todas, para o cabo-verdiano, ele só sente quando ele sai desse território, quando ele vai para outro lugar, e aí ele se confronta com essas realidades, porque dentro do próprio território não existe essas bandeiras muito fincadas ainda, mas é uma coisa que está mudando bastante. Eu falo até em questão de relações de gênero, essas coisas todas, mas está mudando bastante, graças a Deus, porque a gente precisa entrar nessas discussões, precisa abrir a mente, precisa lutar também por muitos direitos. Então, é um país bastante complexo, bastante interessante. Fala-se aqui, a língua materna é o crioulo, mas também é o português de Portugal, e há um crioulo para cada ilha, não há um dicionário, não há uma língua oficial, assim, um dicionário, onde você vá lá e estude o crioulo como deve ser, porque cada ilha são 9 habitadas, cada ilha tem uma linguagem diferente.
uma comunicação completamente diferente. Então, essa esquizofrenia também vai na língua, porque as pessoas nascem com uma língua, quando chegam nas escolas, se confrontam com os livros, com o estudo completamente em outra língua, que não é aquela língua que você tem desde a língua materna. E aí, quando você vai para outra ilha, também já é outro tipo de crioulo. Então, há uma confusão identitária muito forte no país, mas, enfim, isso tudo compõe a riqueza que há cá. Em termos de formação, há muitos, mas a formação artística aqui ainda está em crescimento. Não temos ainda uma universidade em todo o país ligada à arte, por exemplo, não tem escola, não tem uma universidade que ensine teatro, por exemplo, que ensine música, dança, muito menos. Então, é tudo, de certa forma, informal. Os profissionais que há cá são ou autodidatas ou tiveram formação em outro lugar. Foram estudar em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Então, não há essa formação formal assim ainda aqui. Então, tudo que tem de formação é informal. São centros, são polos, são iniciativas, a maioria privada. Então, é muito isso. E aí, voltando para Laim, há 10 anos atrás era muito pior. Quando eu cheguei cá, não tinha mesmo nada de formação. A única formação que tinha, que é responsável hoje por muito da dinâmica teatral do país, é a formação do Centro Cultural Português, cá no Mindelo, que tem a administração do João Branco, que é um mestre, um doutor nas artes cênicas, e que chegou cá e montou essa formação, que é responsável pela formação, digamos que quase, eu não estou errada, mas posso estar, mas eu acuso de dizer que 90% do que tem de teatro saiu dessa formação, e já tem 25 anos, e é uma formação completamente informal, tipo, não está ligada ao sistema, não está ligado às formações profissionalizantes, não está ligado a nada disso, é um curso informal, mas que tem assim, um gabarito, e agora já nós estamos desenhando ele com o apoio de outros profissionais para futuramente apresentar ele ao governo e às universidades para se tornar um curso de licenciatura, porque nós já estamos quase montando uma licenciatura dentro desse curso. Se você ver a grade curricular que tem, todo o material que os alunos recebem, então é quase uma licenciatura. Então, esse curso de 27 anos atrás era a única coisa que tinha voltado para o teatro. E aí muitas pessoas fizeram essa formação, foram para outros países, quem queria mesmo se aprimorar no teatro, foram para outros países, fizeram licenciatura, depois mestrado, enfim, e hoje em dia já temos até doutores nessa área aqui. Na área da música, não tem um conservatório, não tem uma universidade, é tudo muito autodidata, embora a gente tenha Cesária Évora como o grande nome da música e representação da música cabo-verdiana, temos outros nomes como Mária Andrade, Sara Tavares, Mário Lúcio Souza, enfim, grandes nomes, mas a maioria desses artistas todos autodidata. Então, é muito complexo. Na parte da dança também não tem um polo de formação, muito menos espaço adequado para a dança, nem para apresentação de dança, não há. O único, para ter uma noção, assim, na área da dança, o único linóleo que há em Cabo Verde pertence à Alain. O único tapete de dança é o que nós temos no nosso espaço, no país. Então, para ver que mesmo a questão de preparação para a dança e tal, embora a gente tenha nomes incríveis como a Marlene de Freitas, que é o que há da dança contemporânea na Europa, e eu digo até no mundo mesmo, ela é muito incrível, e é cabo-verdiana, mas não tem ainda esse ponto. Nas artes plásticas já há mais formação, mas nada também formalizado, como eu já falei. Aí vem a nossa inquietação. Quando eu chego cá, há 10 anos atrás, vendo tudo isso, vendo que o único centro de formação era o Centro Cultural do Português,
A única ia para as ilhas, as pessoas, como o Márcio já esteve aqui com a gente, montou um espetáculo, o ensaio foi feito dentro de uma biblioteca, sem um espaço adequado para fazer um ensaio de um espetáculo, sem um espaço adequado para dar aulas para criança. Então, tudo isso foi ficando quase que sufocante. E é aí que surge a nossa Alain. Então, a gente montou o projeto, estruturou o projeto, inspirado, claro, no que a gente viu aí no Teatro Vila Velha, inspirado no que a gente viu de formação, como a Escola de Teatro, a SP de São Paulo, então, do currículo, de como é que é montada a questão da formação. Então, nos inspiramos em várias coisas e disse, por que não fazermos cá? Podemos fazer. E montamos o projeto todo, depois fomos batendo de porta a porta, e assim, atosigando o juízo de todo mundo. Fizemos 2 campanhas de crowdfunding na internet, que era uma coisa inédita aqui em Cabo Verde, nunca ninguém tinha feito uma campanha de angariação de fundos online aqui no país, nós fomos o primeiro projeto a fazer isso, e conseguimos um espaço com um empresário que tinha uns galpões abandonados há 20 anos, que aquilo não tinha função nenhuma, e fomos lá e dissemos, olha, temos esse projeto, mas não temos dinheiro para pagar. E ele, muito generoso, aceitou, achou que o projeto tinha fundamento, tinha lógica, e nos cedeu o espaço. Há 6 anos atrás, e até hoje, nós não pagamos um aluguel, nunca pagamos aluguel daquele espaço. É um espaço, para vocês terem noção, tem quase 30 metros quadrados. É enorme, e está bem central, e nós, depois de conseguir o espaço, fizemos a recuperação daquilo tudo, colocamos aquilo com uma estrutura que é modelo nacional e está sendo modelo internacional do projeto, uma estrutura toda em formato de caixa, com teias eletrificadas de uma ponta a outra, bancada movível, salas de apoio de estudo, internet, e fomos conseguindo várias coisas, um chão adequado, conseguimos linóleo com a Fundação Carlos Gulbenkian de Portugal, para ter as aulas de balé, que agora é o nosso grande foco aqui, porque a gente percebeu que todas as danças, de certa forma, bebem um pouquinho no balé clássico. Então, a gente queria ter uma base para depois conseguir que essas outras danças e conseguir que outras crianças fossem se formar fora, tivessem acesso a uma outra base, né? E aí estamos apostando muito no balé clássico agora, montamos uma estrutura, e a nossa grande aposta, o trabalho que a gente tem feito com mais força agora, e temos cerca de 80 crianças, 20 rapazes, o que é o nosso grande orgulho, rapazes no balé clássico, e todos da periferia, todos bolseiros, são mais de 80 crianças nesse momento, e todos bolseiros. E aí, depois que a Alain surge, o próprio governo, de certa forma, entende a importância da formação informal. E o que o governo cabo-verdiano cria? Dentro do Ministério da Cultura, ele cria uma bolsa de acesso à cultura, que é um edital que é lançado todos os anos para as escolas, os projetos, os próprios artistas que querem dar formação, eles se inscrevem e, a partir desse edital, eles recebem um financiamento e podem receber bolseiros, tipo de periferia, de todas as idades, não só criança, de todas as idades, para aula de música, de pintura, de artesanato, de teatro, enfim, de todas as áreas artísticas. E ele, de certa forma, o governo acreditou no informal para a gente chegar numa formalidade. E a gente tem esse projeto, que é a Bolsa de Acesso, que é um projeto incrível, e que a gente, claro, tira o chapéu quando o governo faz uma coisa boa, a gente tira o chapéu, e sem falar que o nosso Ministério da Cultura não tem nem 1% do orçamento de Estado. O nosso orçamento de Estado cabo-verdiano é muito pouquinho, nem se compara a nenhum outro país, e ele tira dessa verba do Estado para apostar na formação artística. Então, de certa forma, de pouquinho em pouquinho, Cabo Verde tem ganhado assim, uma dimensão muito forte no que diz respeito à formação. E em relação à Alain, como eu já falei em termos de modelo, nós fomos replicados, entre aspas. Tem um espaço no Brasil, na cidade do Registro, em São Paulo, que é inspirado na Alain,
toda a estrutura, toda a metodologia aqui aplicada, a questão das bolsas, um espaço multifuncional, que serve para apresentação, para ensaio de grupos de fora e para formação. E agora também nós vamos ter uma ala em Guiné-Bissau, estreitando essa relação com o continente africano. Já vamos começar agora as obras, e vai ser mesmo uma ala igual, tal como esta, vai ser replicada lá. E a gente sabe que Guiné-Bissau é um país muito complicado, com muitas dificuldades, então para a gente está sendo um orgulho muito grande. Eu acho que basicamente é isso. Espero não ter falado muito, e obrigada por terem ouvido. Obrigado você, Janaína. Muita coisa, né? A gente vai voltar a palavra a você, porque muito muito bom. Você falou, né? Fez um panorama interessante saber, né? Das políticas em Cabo Verde, de como a ação já está provocando reação, né, inclusive na esfera pública, né? Muito interessante isso. A gente vai voltar e até para falar mais sobre essa metodologia de formação de vocês. Daqui a pouco a gente volta a palavra. Eu chamo agora Gerson Moreno, que fala em nome da Companhia Balé Baião, e que também tem o seu próprio programa de formação, a Escola Livre Balé Baião. Gerson, se apresente, por favor, e fale um pouquinho para a gente da experiência de vocês aí em Itapipoca, no Ceará. Obrigado. Tá, seu microfone está mutado. Pronto. Pronto. Desmutou. Salve, salve, gente. Eu sou Gerson Moreno, sou artista da dança, ou das danças, né, no plural, também educador, ativista comunitário, venho desenvolvendo um trabalho de curadoria aqui no estado do Ceará, sobretudo em festivais interioranos. A minha atuação é no interior do estado do Ceará, mas que a gente acaba gerando conexões com a capital, e isso vem sendo bastante potente, no sentido de que a gente vem rompendo com algumas fronteiras, alguns tabus históricos que se dão entre interiores e capitais, né, do nosso país, Brasil, porque historicamente, meus companheiros e companheiras mais antigos sabem que nós nordestinos, né, nós que estamos nessa ponta de ação no Nordeste, sempre ficávamos em uma segunda instância dentro dos circuitos da dança do Brasil. A gente vem edificando possibilidades, outras, eu acredito que há umas 2 décadas, né? E imaginem só o que é gerar uma efervescência de dança no interior do estado do Ceará, no Nordeste, e dentro de um panorama em que a gente precisou, na verdade, inventar ou reinventar a possibilidade de nos manter aqui onde estamos, porque até então o que se pensa ou o que se tem como costume é a migração, né? Se você é do interior, você vai para a capital se formar em uma escola, em uma universidade, etc. e tal, que aconteceu comigo em parte, né? Eu me formei no Colégio de Dança do Ceará, que foi uma ação no início dos anos 2000, aqui no estado, que foi divisor de águas. Eu não diria divisor, foi multiplicador de águas, não dividiu nada, pelo contrário, juntou todo mundo. E na época, nós éramos apenas 2 artistas do interior do estado participando, compondo esta formação. Eu já atuava aqui em Itapipoca, nós já tínhamos a Companhia Balé Baião, que é uma companhia pioneira no interior cearense, que desenvolve uma pesquisa, uma investigação muito singular, uma perspectiva contemporânea, afro-ancestral. E a minha ida à Fortaleza teve como finalidade gerar essas pontes, mas o intuito sempre foi de voltar para Itapipoca.
eu tive que trancar a minha faculdade, eu estava fazendo pedagogia na época, depois eu concluí, sou pedagogo também, com especialização em educação biocêntrica, e mais lá na frente eu fiz mestrado, né? Mestrado também em educação. E a minha investigação parte de um olhar em torno das danças afro-ancestrais cearenses, porque até então nós temos aqui no Brasil um olhar muito voltado às danças negras baianas, do Maranhão, de Pernambuco, né? Pouco se olha, pouco se estuda as danças de matriz cearense, até porque existem alguns mitos em torno do estado do Ceará. Um deles é que não existem negros no Ceará, né? E que isso gerou e gera alguns conflitos epistemológicos, estéticos, políticos, tudo que vocês possam imaginar. E o mais interessante é que nós somos, e foi diagnosticado, nós somos um estado com diversos quilombos, e, em sua maioria, no território rural. Nós não temos quilombos dentro da capital, somente nos interiores, né? Até então, são 85 quilombos, que é um número significativo para nós, no Ceará, porque até então nós não tínhamos esse diagnóstico, né? E terreiros de Umbanda, né? São diversos. Estamos, inclusive, fazendo um mapeamento nesse momento. Nós temos uma predominância muito mais de Umbanda do que de Candomblé, de Umbanda e de Catimbó, né? Isso por conta dos atravessamentos indígenas também, né? Somos afro-indígenas. E esse olhar que tem a ver com o senso de pertencimento, que não dá para pensar, minha gente, em formação, em danças, uma perspectiva ancestral, comunitária, política, sem, antes de tudo, esse senso de pertencimento, de afirmação. Isso, para nós cearenses, para nós itapipoquenses, para nós balé-baião, é crucial. Ao longo da história da Companhia Balé-Baião, nós estamos nos formando a partir desses contextos que são ancestrais. A Balé-Baião é uma companhia que tem 27 anos de atuação, e desde que a gente começou a desenvolver nossa atuação aqui em Itapipoca, e depois começou a enveredar para outros territórios, e que em seguida chegamos na capital, atualmente a gente compõe programações nacionais e internacionais, inclusive, e agora com a amiga aqui, Janaína Alves, muito prazer em conhecê-la, eu fiquei lembrando das nossas conexões com Cabo Verde. Nós temos alguns vínculos muito potentes com a companhia Raiz de Polon e com Djan Neguin, que é um artista importantíssimo da cena insurgente, contemporânea, experimental de Cabo Verde, que está fazendo um frisson importantíssimo nas bases pretas de Cabo Verde, em Praia, especificamente, né? Então, Balé-Baião interior, Balé-Baião estado do Ceará, mas que vem gerando essas conexões para além do estado. Claro que isso se deve a todo um trajeto de 27 anos, né, minha gente, que não são 27 dias. E, evidentemente, que por uma teimosia histórica que a gente, enquanto companhia, resolveu, nas nossas vidas, tornar real. Quando eu falo em teimosia, tem a ver com o nosso desejo de permanecer em Itapipoca, de nos formar em Itapipoca, mas não no sentido de ficarmos exclusivamente aqui, de estarmos em transição, de criarmos encruzilhadas para além desse território que nós povoamos. E que essas travessias, essas encruzilhadas, nos possibilitaram
gerar conexões com universidades, né? Aqui no Ceará nós temos algumas universidades bem importantes, como a Universidade Estadual do Ceará, a UES, né, na qual eu me formei, e na qual alguns membros da companhia, a maioria dos membros da companhia Balé Baião se formaram. E em pedagogia, vale ressaltar. Eu costumo dizer que nós somos pedagogos que dançam, pedagogos dançantes, artistas docentes, né? E por conta disso, a gente tem uma escola livre, que é resultante desses trajetos. Atualmente, nós temos um convênio importantíssimo com a UES, que nos possibilita garantir formação continuada para jovens que são lideranças de grupos, de comunidades e juventudes que atuam não somente na periferia, mas também em quilombos, em territórios indígenas, não somente em Itapipoca, mas em cidades vizinhas, nessa região como um todo. Temos uma formação multidisciplinar, no sentido de que nos interessa trabalhar a dança, não somente pensando na técnica da dança especificamente, mas nos atravessamentos com outras linguagens artísticas, como o audiovisual, o cinema, a fotografia, a literatura, né? E isso, para nós, é crucial. Pensar a dança ancestral, contemporânea, é a gente, antes de tudo, eliminar o conceito de fragmento, porque, infelizmente, nós somos colonizados a pensar que a dança ela se encaixota em uma linguagem fechada, né? E, na verdade, o que a gente almeja é gerar essas intersecções com todas as linguagens. Isso está na nossa cena, no trabalho cênico da companhia, e, por sua vez, vai para os nossos conteúdos, né? Quando a gente pensa em ensino-aprendizagem de dança, a gente pensa nessa possibilidade multidisciplinar. E isso tem a ver também com um pensamento que está nesse livro, Pretagogia, que é um conceito que vem sendo desenvolvido aqui no Ceará, que tem relação com o meu mestrado, com todo um estudo que o NACE, o Núcleo das Africanidades Cearenses, vem desenvolvendo, sob maestria de Sandra Petit, que é uma cubana que está aqui desde 1996, atuando na Universidade Federal do Ceará, e que vem disseminando um discurso, uma discussão que vem atravessando a vários artistas, não somente artistas pretos, mas artistas em geral, né, que vêm se aventurando em desenvolver possibilidades outras de pedagogias e de processo de ensino de dança, tá? E para nós, Balé Baião, é crucial essa conexão com a África. Atualmente, eu componho a rede de dança contemporânea dos países de língua oficial portuguesa, que é, vou botar aqui o óculos, o CPLP, né, que agrega países como Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe, Portugal, isso encabeçado pelo Djan Neguin, e a gente vem discutindo possibilidade de como ampliar outras possibilidades de conexão entre nós. Basicamente isso para a gente introduzir, já extrapolei aqui meu tempo. Obrigado, gente. Foi ótimo. Obrigado, Gerson. Mas falo a mesma coisa que eu falei para a Janaína. A gente vai voltar a palavra para você já, para você aprofundar, falar ainda mais dessas conexões, que a ideia hoje é essa, né? Falar tanto dessa outra pedagogia, digamos assim, dessas outras pedagogias, mas sempre pensando na relação com os outros espaços, né? Especialmente com a África, as Áfricas. Márcio Meirelles, em nome da Universidade Livre do Teatro Vila Velha. Todas, todos, uma alegria estar aqui.
celebrando os 15 anos do festival. Um festival importantíssimo, lindo, tudo. De conexões, de trazer o novo, de trazer o velho, de trazer a África, de não ter fronteiras, de não ter limites, de ser absolutamente arte. Assim, eu falo para a Cristina que é uma grande criação dramatúrgica e coreográfica dela como artista, esse festival. Não é só um trabalho de gestão, é um trabalho de criação incrível. E agradeço a ela. E agradeço muito que ela seja minha companheira para o resto dos tempos. Bom, feito isso, eu sou Márcio Meirelles e há 50 anos eu me formo artista, né? Eu venho me formando há 50 anos nesse lugar, né? De fazer teatro. O Teatro Vila Velha é um espaço que tem quase 60, tem 58 anos, né, de inauguração. E ele é um espaço de formação contínua também. É um espaço de encontros, um espaço de pensamento da própria linguagem, mas principalmente um pensamento sobre o mundo, sobre a situação política, econômica, geopolítica, e como expressar isso, né? Como falar sobre isso ou para isso através do teatro. Esse é o caminho do Teatro Vila Velha desde sempre. Um trabalho também político que há interfaces e interferências em movimentos como Direta Já, como Passe Livre, como o Desocupa, que foi um movimento aqui específico de Salvador sobre a questão dos espaços públicos ocupados pela iniciativa privada com autorização da prefeitura. Enfim, o Teatro Vila Velha é isso, né? E aí juntamos nossas histórias. A minha história de formação eu comecei fazendo arquitetura, fiz 1 ano e meio só, não me formei, não tenho nenhum diploma formal, acadêmico, e comecei a fazer teatro. No primeiro ano eu entrei na universidade, entrei na escola de arquitetura, em 72, um ano complicadíssimo na época para o Brasil. A ditadura civil-militar que estava implantada foi cruel nesse momento, muito violenta, muita gente desaparecia, muita gente era presa, e havia uma desconfiança instalada, a gente desconfiava de nossos próximos, nossos colegas, nossos professores, de todo mundo, e eu comecei a participar do movimento político, estudantil, muito pelo lado da cultura, pelo lado das artes. E aí foi criado um grupo de teatro, e eu entrei nesse grupo, e aí começou a minha formação no teatro como um espaço de debate público sobre a situação política do mundo e como uma ferramenta política de luta e de trabalho, de conscientização, de transformação nem que seja de mim próprio, mas com a ideia de transformar o mundo a partir do teatro. E aí essa foi minha formação, essa foi meu enfim, meu caminho, né? E daí eu fui fazer teatro profissional, e criei um grupo de teatro, a Avelange Avestruz, que desenvolveu uma linguagem também muito específica, muito própria. Nenhum de nós tinha formação de teatro, só uma, Hebe Alves, que era
atriz já e estava na escola de teatro, já está se formando e tudo mais. Mas nós todos do Avelange Avestruz éramos de diversas áreas. E a gente descobriu como fazer teatro juntos. Então foi a nossa grande escola. Depois muitas coisas, depois o Bando de Teatro Olodum, depois o Teatro Vila Velha e depois a Companhia de Teatro dos Novos, uma retomada de um grupo anterior à própria criação do Teatro Vila Velha e agora a Universidade Livre. A Universidade Livre surge exatamente porque eu sentia essa crise do teatro e a crise de público no teatro, para o teatro. E comecei a me questionar que, bom, enfim, o público não é o culpado, né? Ou não é o responsável pela sua ausência. Alguma coisa há no que estamos oferecendo para o público que faz com que ele não se sinta motivado a vir para o teatro. E comecei a pensar muito nisso, e comecei a pensar no que seria isso, e depois pensar em quem somos nós que estamos fazendo teatro nesse século XXI, e depois comecei a pensar na formação, na nossa formação, na formação dos jovens que estão fazendo teatro, começando a fazer teatro, e comecei a pensar numa espécie de formação que fosse mais ou menos no padrão do que foi a minha formação, né? O fazer fazendo, o aprender fazendo, o descobrir fazendo, construir fazendo. E também que era um pouco também, um pouco não, bastante a história do próprio Teatro Vila Velha, que foi criado por um grupo de artistas que eram estudantes de teatro da primeira escola universitária de teatro no Brasil, que era a escola de teatro agora da UFBA, mas que era da Universidade da Bahia. E eles iriam se formar naquele ano, 59, e aí brigaram com o diretor da escola, que não era outro senão Martim Gonçalves, que é assim, um ícone e um cara importantíssimo para o teatro brasileiro, mas houve uma ruptura de jovens com esse mestre, e seguindo um outro mestre, João Augusto, eles saíram da escola antes da formatura e começaram a fazer teatro, nas ruas, nas praças, nos teatros improvisados, no interior, e começaram a dialogar com a arte popular, com a cultura popular, e até que construíram o Teatro Vila Velha. E essa formação deles, que saiu da universidade formal, continuou na prática. Então eles se formaram gestores, se formaram cenotécnicos, se formaram técnicos, enfim, em produtores, em tudo mais. E essa levada continuou a ser o mote do Teatro Vila Velha. Então, quando eu criei o Bando de Teatro Olodum, como eu falei, o Avelange Avestruz também foi um processo de formação. E o Bando de Teatro Olodum também era um grupo formado por muitos jovens atores, ou jovens atores negros vindos da periferia, que tinham já em si o seu próprio jeito de fazer teatro, sua própria linguagem, sua própria expressão, sua própria metodologia, não sistematizada, cada um fazia de seu jeito, mas era uma pluralidade de expressões inacreditável e de formas de se chegar a essas expressões. E me interessava trabalhar com eles, para eles, não ensinar nada, porque eu não tinha nada para ensinar. E daí vem um pensamento que eu acho que o artista, ninguém forma artista, nenhuma escola forma artista, o artista se forma, ou não existe. E é uma formatura, como eu falei, que não tem um diploma final. Cada espetáculo é um diploma, cada projeto é um diploma, mas sempre há que ir além, 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 porque essa formação não para. E aí também, passando por esse processo do Bando de Teatro Olodum, no Teatro Vila Velha, a nossa chegada ao Teatro Vila Velha, muitas oficinas, muitos projetos, e a reestruturação da Companhia de Teatro dos Novos, que foi essa companhia dos atores dissidentes
que brigaram com Martim Gonçalves, e eu não gosto de falar que foi dissidente da escola, porque não foram, na verdade, eles foram uma extensão da escola, eles continuaram o processo formativo que eles vinham tendo na escola, inclusive na mesma linha de cultura popular, de diálogo entre a cultura erudita e a popular. João Augusto vinha também do tablado, como Martim Gonçalves, que criou o tablado com Maria Clara Machado. Enfim, há um DNA, uma família teatral que segue aí, e um processo formativo que segue aí. Então, a gente reestruturou a Companhia de Teatros Novos, porque eles interromperam em 65, que Otton Bastos, que era da companhia, foi fazer cinema, Equio Reis também, foi para o Rio, foi para São Paulo, Sônia Robato, enfim, cada um foi para um canto, e a Companhia de Teatros Novos começou a ser somente gestora do espaço, do Teatro Vila Velha, que abrigava outro grupo, que era o Teatro Livre da Bahia, e depois outros grupos, e que também passavam por processos formativos e propunham processos formativos dentro do Teatro Vila Velha. E quando a gente chegou nessa levada. O espírito desse teatro é esse, oba, é meu espírito também. Vamos juntar as coisas, vamos juntar a fome com a vontade de comer e vamos criar, né? Novas gerações que recriem essa linguagem tão antiga. E aí, quando a gente resolveu a pedrada fundamental da escola, da Universidade Livre do Teatro Vila Velha, foi em 2013, e era um processo assim, sem currículo, muito menos sem grade, muito menos sem um corpo discente, docente, não sei o que é tudo isso. Era um bando de gente aprendendo a fazer teatro uns com os outros. Eu aprendendo a fazer teatro com jovens de 19, 18, 20 anos que estavam chegando, aprendendo a fazer teatro com a atriz cega, Iracema Vilaronga, né, que chegou e falou: eu quero fazer teatro aqui com vocês. E eu não sabia como fazer teatro com uma pessoa que não tem a visão da mesma forma que eu, ouve pela audição, ouve pelo tato, vê pela audição, enxerga por outros canais. E como essa pessoa faz teatro. E Iracema ensinou muito para mim em termos de dramaturgia, de encenação, de uma série de coisas, porque ela apontava muitas falhas nos processos, na dramaturgia, na encenação, na coreografia. E ela é uma pessoa incrível que fez um espetáculo onde ela fazia todas as coreografias, subindo e descendo escada, e ninguém percebia que ela era cega. Isso foi um grande aprendizado para mim. E ela ensinou todo mundo a linguagem da audiodescrição, a como traduzir o espetáculo para pessoas que não enxergavam o espetáculo, mas que viam o espetáculo por outros canais, como ela. E então a Universidade Livre é basicamente isso, é um lugar onde a gente maneja ferramentas que possibilitam a formação de um ator. Um ator se forma a partir da utilização dessas ferramentas, que são as ferramentas básicas, primárias: seu corpo, sua respiração, sua voz, seu pensamento, sua visão de mundo, seu repertório de acontecimentos, de memória, de imagens, de processos, mas também as ferramentas da técnica, da tecnologia, da luz, do cenário, do figurino, da gestão, de como fazer produção, de como levar as coisas adiante, como comunicar o que a gente está fazendo. E foi criado também uma moeda social que e deve ser gerenciada, essa economia, essa economia da moeda social deve ser gerida por esses integrantes, esses participantes da Universidade Livre, junto com seus colaboradores ou com seus coordenadores ou líderes, ou seja lá como for, o que a gente está chamando de territorialistas, porque a Universidade Livre é dividida em territórios: o território da
da produção, da gestão, da comunicação, da memória e da técnica analógica e da técnica tecnológica. Então, e esses territórios se entrecruzam e as pessoas atravessam eles e ganham conhecimento e produzem conhecimento da área da linguagem cênica, né? E principalmente formas de se comunicar com o público. E o espaço, e é lindo, como Cristina falou, vocês falaram, que a gente, e Rui falou antes da gente começar aqui, eu acho, não sei mais, que é essa ferramenta do espaço como lugar de formação, né? Como uma ferramenta de formação, o espaço. E, por coincidência, esse ano é o primeiro ano de uma nova turma, a 5ª turma da Universidade Livre. E esse ano a gente vai trabalhar exatamente sobre espaço. O espaço do teatro na cidade, o espaço do teatro na não-cidade, no interzonas, né? Entre a cidade e a não-cidade, e o espaço da palavra no teatro. Então, esse ano a gente vai trabalhar sobre isso e no próximo ano sobre identidades. Então, aí já estamos marcando para ir para Mindelo, né, para a África, para o Mindelact, para fazer o intercâmbio com o Alain, porque a gente vai trabalhar sobre identidade afro-brasileira e latino-americana. Então, é muito importante essa questão. E no outro ano, a gente já construído algum jeito de usar as ferramentas das identidades territoriais, vamos dizer assim, ou culturais, a gente vai partir para deglutir os clássicos, né? Deglutir o teatro universal, os monumentos do teatro universal. Então, é isso aí, por enquanto. Obrigado, Márcio. Você já adiantou um bocado a próxima provocação aqui, que é justamente sobre como se estrutura esse conteúdo, né? Como é que se desenha essa formação. A gente está falando de 3 experiências que não podem ser traduzidas por esse nome estranho, né? De grade curricular. Então, eu queria passar de novo a bola para a Janaína e depois para Gerson, perguntando, acho que Márcio já fez isso assim, sobre a Universidade Livre, e aí quando o Márcio voltar, ele já falou um bocado do processo, de metodologia mesmo, como é que, já que a gente está falando de espaços que formam a partir da experiência de quem está ali naquele espaço, né, e da memória que esse espaço traz, eu queria saber como é que a Alain, Janaína, como é que vocês pensam e desenham e aí colocam em prática esse processo de formação, levando em consideração, claro que a gente está sempre falando dessa ponte, né, entre Brasil e Áfricas, no seu caso, entre Cabo Verde e as Áfricas, né, como você falou, né, existe aí esse debate, né, pela sociedade cabo-verdiana, se é África, se não é, aonde pertence. Eu queria te perguntar isso, como é que se estrutura essa formação da Alain, levando em consideração essas pontes com as outras Áfricas, com o Brasil, como vocês criaram esse método de formação de artistas, claro, trazendo aí a sua memória, a memória de João, as suas experiências no Brasil, em Cabo Verde. Como é que vocês, quando vocês disseram, vamos fazer esse programa de formação, o que é que veio? É isso. Nós temos, eu vou falar de 5 pontos, que é o que funciona diretamente dentro da Alain. Não só a questão da formação, mas a formação é a base do espaço, mas o que tem ali dentro. O primeiro é um centro para apresentações. Como a cidade do Mindelo não tem espaços de apresentações públicas, principalmente teatro, dança, cinema, infelizmente não temos cinema, enfim, desfiles, o que esteja ligado mais ou menos assim a questões artísticas. Só tem um espaço que é do governo, que é o Centro Cultural do Mindelo, que tem aqui na cidade, que é um auditório,
e que funciona, enfim, para o palco principal do maior festival que foi considerado ano passado por uma revista da África Ocidental, que é o Festival Mindelac, que já tem 27 anos. Então, esse festival, com todo esse peso que traz imensos grupos, para uma cidade como esta, não há um teatro, assim, um teatro municipal, um espaço. Então, a Laim também é o segundo palco do Mindelac. Então, esse primeiro ponto é o ponto de servir para a cidade como um palco para essas atividades. O outro ponto é acolher aos grupos que não têm onde ensaiar. Então, o grupo de teatro, os grupos de dança. Aqui há muitos grupos de dança de rua, street dance, Africa dance, enfim, que ensaiavam na rua, no som do telefone, do celular, no frio, muitas vezes, nas praças. Não é uma cidade perigosa, mas às vezes corre um risco de passar alguém e assaltar e levar o telemóvel, levar a coluna que eles estão usando, levar tudo. Então, eles não tinham onde ensaiar. E hoje eles têm a Laim, que a gente abre as portas para eles 3 vezes na semana, a partir das 8h30 até 2h da manhã, que o espaço é deles e eles ensaiam lá. Então, tem esse outro ponto, que eu acho que também serve como formação, né? O público e essa questão dos ensaios. O outro ponto é totalmente voltado para as crianças. Nós temos uma parceria com uma escola, que é a Escola Portuguesa do Mindelo, onde nós servimos, nós estamos ligados ao sistema, aí saímos um pouquinho do informal e ligamos ao sistema, porque a Laim serve como polo para as atividades extracurriculares artísticas dessa escola, o que é muito bom, porque, por exemplo, não há ainda, agora que está se a fazer, um ensino artístico dentro das escolas. Ainda, eu não sei como é que está aí no Brasil, quando eu saí há 10 anos também ainda estava a começar, eu não sei como é que está agora. Mas agora que está iniciando a questão do ensino artístico dentro das escolas. E aí essa escola tem uma mais-valia porque está do nosso lado, e aí tem um polo como a Laim para os alunos terem as suas aulas lá. Então serve quase como inveja das outras escolas, ficam todas assim, porque não tem um espaço como o nosso. E esse ponto da formação também é formação muito voltada para criança. Nós temos várias oficinas, e aí a gente tem várias oficinas e não cursos. Então, várias oficinas pontuais dedicadas a esse público. Teatro, percussão, danças de rua, artes plásticas, cinema, fotografia, tudo voltado para o público infantil. Então, tem uma metodologia diferente, uma aplicação diferente, uma forma de conquistar o público, uma forma de conseguir que o público chegue em nós, né, de vários lugares, e aí vamos para as formações mais fortes, né? O curso de iniciação teatral que eu falei inicialmente, que é um curso que já saiu muitas pessoas de lá, que a gente, de certa forma, transportou para lá, e nós temos agora esse curso no formato de duração de 2 anos, como eu falei, já desenhado para futuramente virar uma licenciatura, está dividido em módulos e cores, e cada módulo tem um tema, uma temática e vários troncos diferentes, várias raízes de saídas profissionais diferentes em cada área. Na área infantil, na encenação, na produção, eles montam um espetáculo, eles também fazem isso que o Teatro Vila Velha faz, que é aprender fazendo, que é assim que a gente aprende mais na prática. Então, há uns 3 ou 4 produções teatrais ao longo do ano com eles, e tem agora esse que é o núcleo de balé, que é mais voltado para dança, e esse sim, tem os módulos direitinho, tem exames. Nós recebemos aqui, nós estamos ligados à Escola de Dança do Funchal, em Portugal, que desenha toda a metodologia, as músicas, os exercícios, os exames que é feito com as crianças e com os jovens. Então, tem ali toda uma estrutura, um esqueleto que nós vamos desenvolvendo. Então, a Laim está, de certa forma, desenhada nessas 5 bases estruturais, assim, de formação. Desde a formação do público,
desde servindo de espaço para os ensaios. Eu acho que isso é muito bom, porque sobe muito a qualidade dos grupos. Imagina, a gente já teve grupo a competir na Holanda com outros grupos do mundo, e eles ficaram em segundo lugar, e a gente tem certeza que muito deve-se ao trabalho que eles foram ganhando ali, do conforto e o que receberam dentro da estrutura da UAM. Então, basicamente, em termos de estrutura, assim, de formação, é assim que fazemos. Não sei se respondi. Respondeu, e mais. Gerson, a experiência da Escola Livre da Companhia Balé Baião surgiu da prática de vocês como companhia, né? Quando foi que vocês perceberam que vocês já eram um espaço de formação, que vocês já formavam novos artistas? Eu sei que a companhia surgiu em 94, não é isso? A escola em 2005, se eu não me engano. Como foi esse estalo e como foi que vocês desenharam esse caminho metodológico, curricular, digamos assim? Conte aí para a gente, por favor. Eu costumo dizer que nós estamos em processo de experimentação incessante, né? A gente procura não se cristalizar a moldes, a padrões, a metodologias fechadas, no sentido de que já encontramos uma fórmula e a gente segue com elas. Não, a gente tem fundamentos, princípios que vão nos conduzindo, né, a gerar essas estratégias pedagógicas, e isso se deve a toda uma relação que a gente vem estabelecendo com os nossos territórios, porque para nós é uma grande pergunta sempre, hoje mais do que nunca. Formar para quê? Eu concordo plenamente com o Márcio Meirelles, pessoa que eu super admiro de longe há um tempão, que é assim. Nós não formamos de fato, nós contribuímos, colaboramos com os processos dos coletivos, né, que são processos singulares. Eu venho dos movimentos sociais, de pastorais de base, das SEBs, tenho 48 anos de idade. E a gente começou, na década de 80, numa perspectiva de gerar arte, gerar dança, não para receber aplausos no final, mas para gerar incômodos, para questionar sobre os nossos contextos, para propor uma outra forma de como perceber a vida e de como interferir na nossa história. Eu falo isso porque, inevitavelmente, o que a gente faz hoje tem a ver com esse pensamento que está na nossa raiz pedagógica, né? A gente vem desse lugar freiriano. Muito precocemente, com 15 anos, eu estava tendo acesso a Paulo Freire, 15, 16 anos. Então, inevitavelmente, eu fui muito atravessado por uma prática, não por um pensamento, mas por uma prática que se dá a partir da escuta, das dialéticas. Então, construir metodologias pressupõe as escutas. A Balé Baião, no seu começo de existência, trabalhava a partir das experiências de cada dançarino, dançarina e dançarine. Nossa formação técnica se deu muito lá na frente. Inclusive, relutei muito em buscar a universidade, porque nós artistas temos um certo receio, eu diria até medo mesmo de estar infiltrado nesses lugares. Eu demorei um pouco, muito, para falar a verdade, né? Eu fui concluir o meu mestrado agora, em 2018, e isso se deve a uma ânsia de criar, de gerar em coletivo. Nós estamos ali naquele frescor da prática, e isso nos leva para muitos outros lugares, demanda da gente muito tempo. Então, para nós construirmos a nossa metodologia, a nossa atuação enquanto escola, se deu de uma maneira muito intuitiva. E quando eu falo em intuição, eu falo em algo crucial, porque a gente até então absorvia a ideia de intuição como algo negativo, depreciativo. Pelo contrário,
é nas oralidades, nas experiências intuitivas que nós edificamos os saberes e posteriormente os códigos, posteriormente as metodologias. Eu agradeço hoje aos orixás por ter demorado a entrar na universidade, no mestrado, porque eu acabei tendo um tempo a mais para perceber a minha prática de base, junto com a Balé Baião, aqui onde estamos. Quando eu fui para a universidade, para o mestrado, eu já tinha um catatal de experiências que foram edificadas nessa tentativa incessante de construir em coletivo. Agora, logicamente que nós tínhamos algumas referências, né, porque não existe a espontaneidade, né? Desde cedo, eu já estava ali muito embriagado em Paulo Freire, e depois, com a nossa inserção no universo afro-religioso, né, na Umbanda especificamente, eu passei a estudar bem mais como que se fundamenta uma casa afro-religiosa, que são escolas, né, que desenvolvem filosofias, modos de viver, com metodologias, pedagogias muito específicas, que para nós são muito caras, para nós Balé Baião. A gente pensar, por exemplo, no conceito de reverência às ancestralidades. Quando eu falo em ancestralidade, eu falo no mais velho e no mais novo, né? Nesses dois extremos. Então, a Balé Baião hoje, ela tem muito bem desenhada algumas configurações pedagógicas. Uma delas tem a ver com as circularidades, com os afetos comunitários, e que isso também tem a ver com uma consciência que a gente chama de parentagens, que a gente assumir o outro como parente. Isso se dá depois de toda uma vivência que nós construímos aqui no território indígena. Nós temos aqui em Itapipoca o território Tremembé, e eles costumam dizer que o senso parentesco nos une. Nós demoramos ser chamados por eles de parentes. Nós precisamos construir todo um convívio, uma relação, um vínculo afetivo para que hoje eles nos chamem de parentes. E isso tem a ver com essa construção de vínculos que você vai edificando, à proporção que você gera esse diálogo, né? Essa presença, e isso para nós é um atravessamento. Nós temos aí as referências de autores, de autoras, mas a Balé Baião está o tempo todo atenta a esses atravessamentos que são locais, que têm a ver com o território Tremembé indígena, onde eles nos ensinam sobre esse senso parentesco, que tem a ver com essa relação que se dá no cotidiano. Então, não se trata de pensar a dança apenas como uma técnica fechada, mas como um modo de viver. E aqui em Itapipoca, a dança, ela não é apenas uma expressão cênica, mas expressão política. Então, por exemplo, o território indígena tem o torém como dança, e essa dança é dança de resistência, é dança de luta. Ela é dançada dentro de momentos em que a comunidade está vivendo tensões em defesa da terra. Então, não se trata de uma dança para apresentar em um palco, mas a dança que está ali vivenciada no cotidiano vivido, testemunhado. Isso, para nós, Balé Baião, é extremamente importante, porque a cena vai ser consequência do que nós testemunhamos. E, para nós, é crucial essa dança que se relaciona com os conflitos, com as tensões, com a mobilização política, né? Uma outra perspectiva nossa é o pensamento espiral, onde a gente aprende e ensina, e nesse sentido as oralidades, né, as experiências que cada um traz, onde esses jovens podem
nos ensinar sobre o funk, e ao mesmo tempo a gente vai trocar sobre a dança contemporânea, sobre a técnica de dança afro, de danças urbanas, né, entre outras técnicas. Isso vai ser para nós roda espiral de troca, de compartilha de saberes. A metodologia procura absorver esse pensamento. E, finalmente, nós temos entre nós uma outra reverência e referência que se dá dentro das ritualidades. Para nós, é muito caro pensar no rito como uma prática que vai acompanhar a vivência da dança. Então, o ritual de evocarmos as forças superiores que nos inspiram. Temos a técnica, temos o exercício, temos a preparação corporal, mas a gente compreende que vivenciamos entre nós, para além dessa materialidade, uma relação que é cósmica, que é para além de um pensamento humano. É muito maior. Então, trazer para nós esse pensamento, essa filosofia que é africana, que está presente na Umbanda, no Candomblé, dentro do território indígena, para a sala de aula, para nós é matéria importantíssima, sobretudo em épocas, em tempos onde vivemos ameaças que nos levam cada vez mais a dar um parecer, um testemunho, que é a cena, mas é uma consciência, que é consciência racial, consciência de classe, aluno de dança que não tem consciência racial, consciência de classe, consciência política e, logicamente, consciência corporal, né? Essas consciências todas que nos traz Paulo Freire, nós vamos, em algum momento, fragilizar com esse nosso processo de ensino-aprendizagem, porque não se trata apenas de ensinar a dança. Nessas épocas emergentes, nós precisamos pensar em metodologias, pedagogias que nos direcionem a pensar nessa formação interacional, nesse corpo na sua completude. Então, não é fragmentar o ensino, é pensar em todas essas instâncias que vão nos levar a uma formação como um todo, tá? Isso para nós é super caro. Inclusive, nós, ao longo da história, estamos colecionando essa experiência e transformando isso em publicações. Queria compartilhar com vocês esse livro chamado Minha Política é a Dança que Gero no Mundo. Lançamos no ano passado, através de um edital que foi lançado aqui no Ceará, para as escolas da cultura do Ceará. Atualmente, a Escola Livre Balé Baião é uma escola da cultura do estado do Ceará. Nós temos um edital que nos possibilita ter um apoio financeiro, porque é evidente, gente, imagina só, uma escola periférica interiorana, como ter grana para poder fazer esses investimentos? Nós temos que estar o tempo todo gerando essas conexões, empreendedorismo, acima de tudo, com tudo, né? E isso vem, esses editais, essa possibilidade da gente estar concorrendo a editais, vem favorecendo essa prática, que é de materializar na escrita, na publicação, esses conhecimentos, porque formação pressupõe que a gente escreva e publique também, né? As oralidades estão aí, eu sou defensor ao extremo das oralidades, venho desse lugar, mas a gente precisa pensar nas posteridades, né? E tornar esses nossos conhecimentos, essas nossas práticas experimentais, saberes que vão invadir, inclusive, as universidades, né? E a gente vem conseguindo gerar algumas pontes que, para nós, são importantes, como as universidades.
E aqui estamos nós com vocês, inclusive, né? E para nós é uma honra estar aqui com vocês, com esse festival, que é um dos mais importantes, ao meu ver, certo? Por conta desse legado, dessas pontes que vocês vêm gerando. Agradeço por demais pela oportunidade. Obrigado, Gerson. Muita coisa. O tempo é muito curto, e então eu proponho que a gente já, infelizmente, emende a fala de Márcio com as considerações finais dele. Márcio, faça esse exercício de síntese, você consegue. Porque aí Márcio arremata, comenta e faz as considerações finais. A gente passa para uma rápida rodada das considerações finais de vocês, e infelizmente a gente encerra aqui esse debate, mas que vai se estender por outros espaços e momentos. O Viva Dança segue aí. Quem está acompanhando a gente agora vai ter acesso a outros espaços também de debate, e claro, daqui a gente vai ter outras oportunidades para conversar. Márcio, objetividade. João Branco e Janaína já vieram para cá, para a Universidade Livre. Falta Gerson, venha logo. Vamos combinar o próximo ano que a gente vai tratar de identidades, que você venha para cá fazer um experimento aqui, porque a gente funciona assim, como estrutura é isso, né? A gente trabalha corpo, voz, música, ritmo, pensamento, texto e fala, e a fala é parte do som, não é uma parte dissociada da musicalidade, né? E de toda a sonoridade de um espetáculo. Então, o som é tão fala quanto palavra, e palavra é tão som quanto música, ou quanto som. Mas, assim, são muitos trabalhos e com muitas pessoas diferentes. Então, a gente não tem, por exemplo, um padrão. Cada turma teve contato com pessoas completamente diferentes, com Tadashi Endo, em corpo, né, com, enfim, dançarinos, Vladimir Rodrigues, Lozinato, dançarina indiana, que eu não vou lembrar o nome dela, e russos, e poloneses, e todo mundo. E em voz, em corpo também, a gente trabalha com uma série de pessoas. Quando a gente vai fazer um texto, tem todo um trabalho sobre dramaturgias e sobre o próprio texto. No caso Shakespeare, sempre a gente traz nosso parceiro, que é José Roberto Ocher, para analisar o texto, a tradução que a gente vai usar, e aperfeiçoar, burilar e polir essa tradução, questionando ela através de várias outras traduções e dos vários originais, e por aí vai. Então é todo um processo que assim, essa coisa das ferramentas. E o método é sempre incentivar os caras e as meninas, né, a montarem seu próprio método, né, a partir de todas essas ferramentas e todas essas metodologias diferenciadas de cada um desses orientadores. Então, a gente não se entende como curso ou como professor e aluno. A gente entende que é um processo de formação e que tem colaboradores, pessoas como o João, como o Gerson, como eu, como Iracema, como várias outras pessoas que tem um repertório grande numa determinada área e tem a disponibilidade, a vontade, a generosidade de distribuir, de compartilhar esse repertório com os outros que têm seus repertórios, que vão cruzar com esses aí, etc. e tal. Mas para além dessas ferramentas, vamos dizer assim, básicas, biológicas, que é o corpo do ator e tudo que está ao redor, dentro e ao redor dele, voz, som, respiração, blá, blá, nós temos também esses outros territórios, né, das técnicas. Então, a gente, por exemplo, esse ano, essa quinta turma que começou agora, essa semana inteira foi de uma oficina de luminotécnica,
desceram refletores, levantaram varas, desceram não sei o quê, classificaram os refletores, e a gente simulou uma encenação da Mais Forte de Strindberg, montamos o cenário rapidamente, porque isso que também é genial de ter um espaço. É um teatro, então aquele teatro, ok, vamos fazer um cenário, fazemos um cenário, porque a gente tem vários elementos aí, né? Tem cadeira, tem mesa, tem pano, tem isso, tem aquilo, a gente monta e ressignifica e dá outro significado a todas essas coisas, ao figurino, às saias. Tem umas saias que a gente usa do início dos tempos, as mesmas saias, eles mudam de personagem, as saias continuam as mesmas saias. Mas, além disso, então tem isso, quer dizer, tem um trabalho com figurino, um trabalho com cenografia, ou cenotecnia, mais que cenografia, com luz, com manejo de luz, com operação de luz, operação de som, mas também com gestão, com fazer projeto, com pensar planilhas, com estabelecer esse conhecimento de uma economia das artes cênicas, de como você produz um espetáculo, o que você gera de economia e como é que você organiza esse fluxo, né, de recursos financeiros ou não, e produção e também comunicação e a memória agora também, que tem sido muito forte. E eu concordo com você, Gerson, é importante registrar tudo isso. Então a gente registra num memorial completamente caótico e disperso e não sistêmico, mas cada um produz o seu próprio memorial, dia sim, dia não, e a gente tem essa coletânea de vários memoriais que, se juntando todos os dias, cria uma polifonia, né? E você entende o que aconteceu ali a partir de como aconteceu com aquele ou aquela atriz ou participante da Universidade Livre. E agora, você mostrando o seu livrinho aí, me futucou aqui, a gente vai ter que fazer também uma publicação desse processo que é 2013 até agora, né? São 8 anos, 13 até agora são quase 10 anos, né? 9 anos de Universidade Livre. Então é isso, a gente trabalha assim, se existe uma metodologia, é escutar uns aos outros, é escutar o mundo, escutar o público e mais do que falar, porque a gente tem 2 ouvidos e só uma boca, então é melhor a gente escutar e tentar traduzir, transformar em corpo, em cena, em gesto, em som, em luz. E assim, essa formação, a gente faz pelo menos um espetáculo por ano. Esse ano a gente vai fazer 2 previstos, mas eventualmente a gente faz outros espetáculos que são ou seriam projetos de extensão, né? E que aí não são todos que precisam fazer, é uma extensão mesmo. Então, alguns que podem, que dividem seu tempo para isso. E tem os experimentos, que são processos em aberto e com um debate, a gente vai mostrando o que está acontecendo na sala de ensaio ou na rua onde a gente está ensaiando, mas o que está, como é aquele momento da Universidade Livre, daquela turma da Universidade Livre, a gente está nesse momento fazendo essa coisa aqui. Aí a gente apresenta para o público, discute, conversa, e é uma forma também de formar uma plateia, ou de mobilizar um público por dentro, né? Que eles venham entender por dentro como é que aquilo vai virar um espetáculo. E é muito mais coisa, mas o tempo acaba, né? O tempo passa. O tempo passa não, nós passamos, o tempo está aí. O tempo está, a gente é que passa. Então, passamos pelo tempo agora. E eu agradeço a todo mundo que ficou aqui ouvindo a gente. Agradeço
todo mundo que mobilizou para que a gente estivesse aqui, que não é fácil, sabemos todos, nós quatro aqui, e, enfim. E dizer também assim que a gente também tem uma coisa que é o mercado de trabalho imediato, porque o cara que está ali aprendendo a fazer luz, aprendendo ele de repente ele já sabe fazer, e aí ele é pago para fazer, porque a gente não tem funcionários no teatro. Um espetáculo que vem não tem às vezes um operador de luz ou um montador de luz, e é essa galera que faz. E uns se encantam por isso e, inclusive, deixam de querer ser ator e se dedicam à técnica. E outros têm crises, né, como o Edu, que foi da Livre, passou pela comunicação, ficou como assessor de comunicação do Teatro Vila Velha, depois voltou a ser ator e agora briga, né, esses dois Edus brigam entre si numa autofagia louca entre o comunicador e o ator. A Companhia Teatros Novos acaba sendo para onde vão, assim, a pós-graduação, né? É quando o cara acaba a Universidade Livre, está capacitado, vamos dizer assim, porque o sindicato reconhece a capacitação e ele pode ter o DRT, né, o Certificado de Trabalho Profissional. Muitos deles são convidados a participar da Companhia Teatros Novos, e muitos deles, inclusive Edu, participaram, passaram também pela universidade ou pela companhia depois de ter passado pela universidade. Gerson. Obrigado, Márcio. Na ordem... Agora. Né? Verdade, vamos inverter. Claro, claro. Gerson agora. Para arrematar, Gerson. Infelizmente, a gente está com tempo curto. Mas suas considerações, por favor. Antes de tudo, agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo convite do Rui. Né? Esses momentos são extremamente ricos, porque a gente aprende muito um com o outro, com a outra, e aprender é crucial. A gente está incessantemente experimentando a partir desses atravessamentos que a gente vai desenvolvendo por meio dos encontros. Nós da dança temos essa possibilidade do encontro como uma prática que é ética e estética, né? A gente junta essas duas palavras preciosíssimas. Não nos interessa apenas a forma, né? O resultado final, principalmente nós que pensamos em formação, a ética, que é a gente pensar nos valores, né? Nos princípios que vão nos ajudar a nos compreender como humanos, né, como seres que estão em relação. Isso nos ajuda muito, inclusive, a ser artistas, né? Ser artista antes de tudo, a gente potencializar valores, né? E por isso que acabamos sendo um pouco mais sensíveis, abertos. A inspiração bate à nossa porta sempre que possível, exatamente porque a gente abre esse corpo, essa nossa mediunidade aí, para essas relações. E escutar vocês foi muito rico para mim, assim, sobretudo de estar aqui com vocês que são de Cabo Verde, você, Janaína, que é de Cabo Verde, o Márcio Meirelles, Edu, que são de Salvador, né, que para mim é um estado parente, tem uma relação muito legal com a galera da dança daí, com o Bruno de Jesus, né, a galera da companhia Experimentando-nos, e isso só nos alimenta, né, nos fortalece. Estamos retomando com as nossas atividades presenciais, e Oxalá nos abençoe para que a gente já esteja se encontrando presencialmente, né, como falou o Márcio, para a gente gerar essas pontes e esses experimentos, ampliar esses leques. Muito obrigado, gente. Axé.
Obrigado, Gerson. Janaína. Eu queria muito agradecer, muito mesmo, a toda a organização, ao festival. Eu saí daqui muito rica desse encontro, porque ouvi o Gerson, ouvi o Márcio mais uma vez, sou muito fã do Márcio, e estar aqui partilhando um pouquinho do projeto que a gente vai fazer por cá, deixa a gente muito, muito feliz e com o coração quentinho. E espero que todos venham a Cabo Verde o mais rápido possível, que a gente consiga manter esse arquipélago com essa identidade lá que era explorado nas caravelas, que a gente mantenha, que é esse ponto de encontro aqui. Então, que a gente faça com que todos venham cá e partilhar mesmo. A ideia é mesmo partilhar os nossos conhecimentos, partilhar a nossa arte. Fiquei tão feliz de ouvir o Gerson falar de um menino como o Dianeguin, que a gente admira tanto, que é um menino que, assim, não sei nem explicar o que ele é. Um artista completo e nosso, e saber que alguém conhece, assim, então dá, assim, um quentinho no coração. Então, eu fico mesmo muito feliz. Gerson, gostei muito do seu trabalho, quero muito conhecer e quero muito que você venha e conheça o nosso aqui. Muito obrigada, Edu, muito obrigado, Márcio, muito obrigada a todos. E pronto, e é isso. E vamos nos encontrar. Obrigado, Janaína. Obrigado a ti, obrigado a Márcio, a Gerson. É um prazer escutar vocês. Escutaria por 1000 horas mais. Obrigado a Cristina Castro e parabéns, Cris, pelo Viva Dança. 15 anos de festival é bastante. Eu estou muito feliz por estar aqui. O Seminário Brasil-África Brasil. Obrigado, Rui Moreira, que é o idealizador desse espaço. Obrigado a Clara Torres e a Rafaela Moreira, que estão aqui operando essa transmissão para que ela chegue até vocês. E, claro, principalmente, obrigado a cada um que esteve conosco aqui, escutando. O Viva Dança continua, então continuem acompanhando a programação. E é isso, um grande abraço.